Nós temos muitas ferramentas para prosperar, mas hoje eu quero falar para você sobre a maior de todas as ferramentas no tocante à prosperidade. E essa ferramenta chama-se confiança. Como é o nome? Quando eu digo várias ferramentas, eu digo, por exemplo, a fé é uma ferramenta poderosa, a determinação é uma ferramenta poderosa, é ou não é? A oração, o jejum, a corrente, tudo isso são ferramentas. Mas de todas elas, você pode estar certo que a mais poderosa chama-se confiança. Confiança em quem, gente? Na palavra de Deus, na palavra do Criador. Confiança é você esperar que a expectativa que você colocou em alguém ou em alguma coisa venha a se cumprir. Então você colocou a expectativa em alguém ou em alguma coisa porque você tem certeza que vai dar certo. Só que nós temos visto ultimamente que as pessoas confiam desconfiando. E esse é um grande problema dentro da igreja. Eu quero falar sobre confiança e sobre desconfiança com vocês. E se tem algo que Deus se desagrada, se tem algo que ofende a Deus, se tem algo que deixa a Deus entristecido, é quando uma pessoa deixa de crer na palavra dele, é quando uma pessoa desconfia da palavra dele. Ele diz lá em Números 23:19, que eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. O que eu prometi eu vou cumprir. O nosso problema, e você deve concordar comigo, é que desde criança nós fomos treinados para desconfiar. Você vai entender onde eu quero chegar. Desde criança nós somos treinados para desconfiar das pessoas, para desconfiar das situações. Quer ver? Quando você era criança, a sua mãe dizia assim para você: olha, não converse com nenhum estranho. É verdade ou é mentira? Por que ela falava isso? Ela tinha que colocar em você uma desconfiança para criar uma barreira entre você e uma pessoa estranha, porque aquela pessoa estranha poderia te lesar de alguma forma, poderia ser uma ameaça para você. Então ela tinha que criar uma barreira para que você e o estranho tivessem uma distância, e essa barreira foi a desconfiança. Não fale com nenhum estranho. Então toda vez que uma pessoa estranha se aproximava, ainda que para fazer uma pergunta, imediatamente o seu cérebro já estava programado para desconfiar daquela pessoa e você travava. É verdade ou é mentira? Muito bem. Muitas mulheres aqui cresceram ouvindo a sua mãe dizer assim: filha, não confie em homem nenhum. Quem aqui ouviu essa frase? Já levante as mãos. Faz assim, quero ver. Pelo amor de Deus. Olha só, a maioria das mulheres: filha, homem é tudo igual, não confie em homem nenhum. Por que ela fez isso? Por que ela falou isso? Porque talvez ela teve um histórico sentimental péssimo, coitada. Talvez ela foi traída, talvez ela foi humilhada, talvez ela foi enganada. E as feridas da alma, as feridas do coração, fez com que ela criasse um bloqueio para a felicidade. E ela, não querendo que isso aconteça com a filha, então ela logo diz assim: filha, não confie em homem. Então essa desconfiança que a mulher cria da vida sentimental criou uma barreira entre ela e a felicidade, porque se ela não confia, ela não se entrega, e quem não se entrega é impossível ser feliz. Olha o poder da desconfiança. Suas amizades, você geralmente confiava desconfiando: será que ele não está perto de mim para tirar proveito de alguma coisa? Será que é meu amigo mesmo? Será que está falando a verdade mesmo? Então o seu cérebro, sem que você percebesse, você foi crescendo e ele foi se tornando automaticamente um cérebro desconfiado, sempre com um pé atrás para tudo e para todos. Desde cedo você ia assistindo na televisão, um político entrava, fazia uma promessa, passava 4 anos, ele não cumpriu nada do que prometeu. Sai ele, entra outro, faz outra promessa, ele não cumpre nada do que prometeu. Então toda vez que aparece um político na televisão, imediatamente nasce o quê? Uma desconfiança, uma repúdia, porque você está cansado de ser enganado. Então veja como tantas coisas vão contribuindo para que a pessoa se torne um desconfiado. Então é comum que quando ela chega na igreja, quando ela chega no mundo de Deus, ela também chega com o pé atrás. Ela também chega confiando, desconfiada. Mas será que é verdade o que eles estão falando?
Será que funciona mesmo? Será que é isso mesmo? Então ela tem um bloqueio no tocante a se lançar na palavra de Deus. Ela tem um bloqueio no tocante a confiar na palavra de Deus. E enquanto esse bloqueio estiver aí, dificilmente Deus vai fazer qualquer coisa. Porque eu acabei de falar para você que a ferramenta mais poderosa, a semente mais poderosa para prosperar, chama-se confiança. Confiança absoluta em Deus. Confiança absoluta na palavra de Deus. Quando os filhos de Corá escreveram o Salmo 46, o Salmo 46 começa assim, se puder repetir comigo, repita: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de tribulação. Ora, o que é refúgio? Refúgio. Na arte da guerra, eles dizem que refúgio é um plano de escape, é um plano de saída no meio da guerra. Por exemplo, o exército vai enfrentar um outro exército. Se porventura eu estiver perdendo a batalha, então o general, ele já tem um plano para se refugiar. Então ele já diz para os soldados: olha, se a gente estiver perdendo, nós já temos por onde fugir e aonde nos refugiar. Então os soldados já têm uma certa tranquilidade, porque todo mundo tem medo de perder a vida. Então quando você traça um plano para fugir, se refugiar, ficar num lugar seguro, todo mundo aceita. Olha o que os filhos de Corá disseram: Deus é nosso refúgio. O meu plano de escape, o meu plano de saída, o meu plano de fuga é Deus. Davi fez isso quando se escondeu na caverna de Adulão. Tomaram o trono dele à força. Ele foi para dentro de uma caverna e fez de Deus o seu refúgio, fez de Deus a sua fortaleza. Ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando, ele confiou em Deus, fez de Deus o seu refúgio, a sua confiança. Dentro daquela caverna ele levou 400 pessoas, endividados, amargurados de espírito e pessoas que se achavam em aperto. Só levou pessoas que não tinham nada para oferecer para ele. E ali naquela caverna Davi começou a treinar esses homens. Foi passando espírito de liderança para eles, estratégia de guerra. Quando ele saiu dessa caverna, estes homens se tornaram os soldados mais extraordinários que já existiram nesse planeta. Diz a Bíblia que o menor valia por 100 e o maior valia por 1000 homens. Ele saiu dali para recuperar o trono e fazer a diferença. Porque ele fez de Deus o seu refúgio. Confiou absolutamente em Deus. Não tem como confiar em Deus desconfiando. Mateus capítulo 14, quando Jesus estava caminhando sobre as águas, você conhece bem a passagem. Pedro falou: mestre, eu também quero andar sobre as águas. Se você é o Cristo, então mande-o andar sobre as águas. E Jesus disse: pode vir. E Pedro começou a andar. E foi andando. Quando ele estava pertinho de Jesus, ele reparou na força do vento e desconfiou. Reparou na força do vento e teve medo. Quando ele desconfiou, o que aconteceu? Ele afundou imediatamente. Ele perdeu a confiança. Ele teve fé para sair do barco, teve fé para caminhar sobre as águas, mas não teve confiança para manter o ritmo. Ele afundou perto de Jesus. Tanto é que ele disse: mestre, socorre-me. E Jesus estendeu a mão e o puxou para cima. E depois eles entraram no barco. Ora, pensa comigo. Para eu estender a mão para uma pessoa que está afundando, significa dizer que eu estou bem pertinho dela. Não é isso? Não tem como eu estender a mão para você, nós estamos distantes um do outro. Não tem como você segurar na minha mão e nem eu na sua. Mas se você estivesse aqui do meu lado no altar, certamente eu conseguiria segurar na sua mão. Então Pedro estava tão pertinho da bênção e faltou confiança a um passo da vitória. Mais ou menos como a imagem que eu vou colocar para você ali, no telão. É por isso que você não pode perder a sua confiança em Deus. Olha aquela imagem lá. O que você está vendo? Na parte de cima, um camarada com toda a força, num ritmo frenético, cavando. Faltando 2 centímetros para chegar onde ele queria, o que ele faz? Ele desiste. Muitos estão acontecendo isso. Vem lutando, usando a fé, usando a ousadia, usando a determinação, mas faltou um pouquinho de confiança para dar o último passo. Só faltava isso. Estava tão pertinho. Não desista da sua fé, meu amigo. Não deixe de confiar em Deus. Ele não é homem para que minta. A gente desconfia do homem porque o homem é enganador. O homem é mentiroso. Deus não é igual ao homem.
Ele não mente, ele não te dá motivo para desconfiar dele. Amém? Conta-se a história de um rapaz que foi campeão de judô. Quando ele estava no ventre da mãe, 7 meses, a mãe foi fazer um ultrassom. E o médico falou assim: mãe, eu tenho uma notícia para te dar. Seu filho vai nascer com defeito, ele não tem o braço direito. Não tem o braço direito. A mãe, coitada, entrou em desespero. Mas no seu desespero, ela amou ainda mais aquela criança. Quem aqui tem um filho especial sabe disso. Parece que se apega mais. Parece que você cerca mais ele. Você protege mais ele. Foi isso que essa mãe fez. Essa criança nasceu e ela depositou todo o seu amor nessa criança e vinha cercando ele de todos os lados. Mas isso, em vez de fazer mal, acabou fazendo bem, acabou fazendo mal. Porque a criança não aprendeu a caminhar com as próprias pernas, não foi preparada para a vida. Quando ele foi para a escola, os coleguinhas começaram a zombar: ô aleijado, sem braço, maneta. E isso tudo foi fazendo a autoestima dessa criança cada vez mais para baixo, a ponto de ser uma criança depressiva. A mãe um dia estava passando em frente a uma academia de judô e entrou e chamou o mestre e falou assim: por favor, vou trazer meu filho, ele é deficiente, ele não tem um braço, eu queria que o senhor treinasse ele, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a situação dele. E o mestre falou: deixa comigo que eu vou tratar ele como se fosse meu filho, eu vou treinar ele para ser um campeão, o senhor pode ter certeza do que eu estou falando. E pegou esse garoto e começou a treinar ele. E toda vez o mestre só falava assim: ô fulano, confie em mim. Ainda que o que eu pedir para você seja um absurdo, confie em mim. Eu vou te ensinar como ser um campeão. Eu vou te treinar para ser um campeão. Confie em mim. E ele começou a treinar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E começou a ter competição dentro da academia. Depois começa a ter aquelas competições de academia contra academia. E depois veio o campeonato estadual. E no campeonato estadual estava ele lá. Todos os colegas de academia foram se enfrentando um ao outro. Chegou a final. Quem é que estava na final? O sem braço. Ele contra o outro que era o top da categoria. Quando eles começaram a lutar, o adversário foi aplicar um golpe nele, uma chave para finalizá-lo, mas essa chave tinha que pegar no braço direito. Quando ele foi procurar o braço direito, cadê o braço? Quando ele foi pegar, que ele se deu mal, mais do que depressa o garoto veio, deu uma chave nele, finalizou, ganhou o campeonato. Em outras palavras, a fraqueza dele, a debilidade dele se tornou o ponto mais forte, se tornou a vitória, se tornou a medalha de ouro. Por quê? Porque ele creu em alguém que disse assim: olha, confie em mim. Quando você deixa Deus ser o seu mestre, meu caro, quando você deixa Deus te treinar, e é o que nós fazemos toda segunda-feira aqui, você pode ter debilidade, você pode ter fraqueza, você pode ter um monte de complexo de inferioridade, você pode não acreditar em si mesmo, no seu produto, na sua empresa, no que for. Deus pega o seu ponto fraco e Ele faz esse ponto fraco se tornar a sua maior vitória. Ele pega a sua debilidade, a sua fraqueza e faz ela se tornar algo extraordinário na sua vida. Então deixa o mestre trabalhar aqui. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa no seu ponto forte, se aperfeiçoa no seu ponto fraco. Então você, por exemplo, que é muito tímido, e isso tem sido a sua fraqueza, Ele vai se aperfeiçoar nisso. Daqui a pouco você vai virar um leão e vai arrebentar junto com a gente. Então aquilo que era fraco vai se tornar forte em nome de Jesus. E você vai arrebentar com a gente aqui. Já está determinado. Amém? Por quê? Porque Ele não é homem para que minta e não é filho de homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então qual é a ordem do dia? Confiança. Fala para a pessoa do seu lado: confia. Não duvida não, hein? E não confie desconfiando não. Se entregue, se lance. Então fique tranquilo, é só uma questão de tempo para você arrebentar. Amém? Deixa o mestre treinar você e você vai ser um campeão. Com defeito que for, vai arrebentar em nome de Jesus.